programa de hoje, vamos voltar a falar da situação dos moradores de rua e usuários de drogas no centro de Rio Preto. E, por isso, recebemos a secretária da Assistência Social, a Helena Marangoni, que eu agradeço aqui a presença, a secretária que recentemente finalizou uma consultoria para analisar e melhorar a qualidade da abordagem, acolhimento, encaminhamento das pessoas em situação de rua, além de finalizar um diagnóstico aí dessa população e também retomada do trabalho de capacitação profissional dessas pessoas, entre outros, aí ampliação da rede de acolhimento, e por isso a secretária está aqui para explicar um pouco esse trabalho sensível para a gente. Secretária, obrigado por estar aqui. Queria que a senhora desse uma geral primeiro. Como é que está a situação dos moradores de rua em Rio Preto? O que esse diagnóstico mostrou? Quantas pessoas são? Qual o perfil delas? São riopretenses? São pessoas de fora? Enfim, secretária, a palavra é sua. Bom, primeiro agradecer, Alexandre, pelo convite, dizer da importância da Secretaria de Assistência ocupar esses espaços, que possamos trazer esclarecimentos, informações, e é sempre muito bom poder, dentro desse processo todo do trabalho que é realizado com essa população, nós podermos participar de encontros como esse. Você traz uma questão, que é relacionada à pessoa em situação de rua, usuários de drogas, e a gente estava conversando agora há pouco que é o tema mais sensível da Secretaria de Assistência. Hoje nós temos realmente redobrado todos os nossos esforços, profissionais, técnicos, orçamentários, pensando nessa população, em melhorar as ofertas. E um dos pontos que nós iniciamos foi realmente com uma supervisão. Trouxemos um especialista, o Luciano, que é um especialista dessa temática. Sociólogo, É sociólogo, tem um trabalho, tem uma trajetória de trabalho todo voltado para as experiências que deram certo. E o Luciano tem colaborado muito com as reflexões que a Secretaria tem tido com relação ao atendimento a essas pessoas, compreensão melhor do fenômeno rua, principalmente nesse período pós-pandemia, que também tem um rebatimento na vida das famílias, número de jovens vindo para as ruas em virtude do rompimento dos vínculos com a família. Então, são desdobramentos que são desafiadores para uma política pública que também não faz sozinha, essa intervenção. Estávamos falando, inclusive, da importância da saúde, assistência, trabalho, outras secretarias que são tão sensíveis quanto a assistência. A segurança pública, porque também tem uma mistura desse público, E quando nós falamos do diagnóstico e dessa ação que tem sido realizada pela Secretaria, pensando na formação dos nossos trabalhadores, o investimento com relação ao conhecimento, a capacidade técnica, melhorar todos os profissionais que atuam diretamente nesse atendimento, melhorar a condição, de que esse atendimento vai ser realizado. Os estudos também voltados para números, os dados que chamam a atenção. Você sabe que São José do Rio Preto ele agora é uma metrópole, é uma cidade que, no nosso entorno, os municípios encaminham muito para cá. Então, nós também estamos assumindo aí, enquanto metrópole, um grupo, nós vamos trazer os municípios da região para dialogar, porque também não é possível mais que só se coloque no ônibus e mande para Rio Preto. Isso é feito mesmo? Porque muito se fala. Muito, é feito muito. Isso é crime, não é? Ou não? Mas... Do ponto de vista ético, é muito ruim. Acho que até o Ministério Público andou tiveram denúncias e assim, Também com relação à política de assistência social, nós temos um compromisso ético enquanto profissionais que atuam, que é realmente tentar fazer com que esse atendimento resgate o lugar que ele veio, a família, não simplesmente colocar no ônibus e mandar embora, Então, esse fator higienista que nós falamos, que é tirar da frente, não pode, A assistência social não pode trabalhar dessa forma. E, muitas vezes, a gente tem percebido, chegando mesmo de ônibus, muitos... nós temos muitos trecheiros passando por aqui. E aí, São José do Rio Preto é uma terra de oportunidades.
quando você fala de oportunidades, inclusive para essas pessoas em situação de rua. Então, Rio Preto é acolhedor, é solidário. Nós temos um número de pessoas, né, de grupos que fazem a doação do alimento nas ruas. O que a assistência pensa dessas pessoas que doam, que ali na Badi, por exemplo? Eu sei que tem gente que para ali, abre o carro, forma aquela multidão. É o meio mais correto de alimentar as pessoas? Olha, a gente tem... Então, nós estamos... Inclusive, esse trabalho, né, da criação do refeitório solidário é justamente com o intuito de fazer com que essas pessoas que queiram fazer a doação, né, trabalhar com a solidariedade, venha para o refeitório solidário. Para centralizar ali, porque né? nós temos os técnicos. Enquanto ele está ali sendo, né, alimentado na rua, a gente não consegue muitas vezes ter o acesso e deixa de ter esse atendimento mais técnico para quê? Para que ele saia dessa condição. Então, é feito todo um trabalho pelos profissionais para sensibilizar essas pessoas para a retomada, né, dos sonhos, a retomada das condições de vida mais digna, a retomada aí do tratamento, porque muitos precisam, né, de tratamento, principalmente com relação ao álcool e drogas. E o fato de, às vezes, as pessoas darem na rua impede com que eles acessem os serviços, entendeu? Então, é bem contraditório, né? Não é uma questão de não oferecer. A gente tem pedido para o pessoal vir para o refeitório solidário, por quê? Porque lá nós temos as equipes que estão fazendo atendimento a essas pessoas. E esse refeitório já funciona? É Começou aquele ali na... do lado do Centro Pop Novo, ali onde atrás era a pedra, do Palestra. né? Isso, ali onde era a pedra. E ali já está funcionando, nós estamos com um container ali. E aí, assim, ali é super importante, por quê? Porque também dá mais dignidade. As condições do refeitório, tem mesa, tem cadeira, banheiro, a forma mais... né? Banheiro, higiênica, né, também. E o trabalho técnico, que é fundamental. Quando nós falamos, principalmente né, do atendimento, esse dar a comida, dar a esmola, é muito imediatista. E aí isso reforça eles a ficarem na rua, né? Porque incentivo, quase, né? acaba sendo um incentivo, por quê? Porque aí eles não saem dessa zona de conforto que acaba se estabelecendo do estar em situação de rua, que não é fácil, tá? A gente até reconhece que a violência aumentou demais. Eles também trazem para as equipes essa reclamação do aumento da violência, o aumento das ameaças. Você pode ver aí nos jornais algumas Sim. brigas. Então, assim, também eles também têm percebido o aumento da violência na rua. E aí, nesse sentido, nós estamos intensificando com as equipes as abordagens em pontos de aglomeração do município, para que a gente possa realmente oferecer todos os serviços. E aí, uma novidade, Alexandre, que nós temos trabalhado intensamente, em parceria com a Secretaria de Saúde, Assistência e Saúde estão muito unidas, né, nesse sentido, que é ampliar no município de São José do Rio Preto as ofertas de serviços. Porque muitas vezes, né, você identifica uma situação que precisa do tratamento, e aí a gente precisa ter mais agilidade para encaminhá-los com mais eficácia, né, e eficiência. Então, tivemos uma reunião, eu, o doutor Aldenes, as meninas, as técnicas, e nós estamos redesenhando, até em parceria com o Frei Francisco, redesenhando várias ofertas, a porta de entrada, e agilizar, né, o interesse é agilizar o mais rápido possível esse atendimento, principalmente quando eles aceitam o tratamento. Vai ser implantado um novo serviço, que é uma casa de passagem de baixa exigência, que vai ser na Casa do Clero. Que o Frei falou lá na casa. Ali analisa o destino, se precisa de tratamento médico, se tratamento da dependência, ou se só moradia. Ou se é saúde mental, porque a gente também está bem preocupante, tá, Alexandre? Pessoas com adoecimento mental mesmo, com depressão,
e também tendo alguns surtos na rua. Isso tem assustado, né, um pouco mais os comerciantes. A gente tem participado ativamente, né, do comitê. Eles reclamam bastante aqui no centro, né? Que o principal local deles é o calçadão, ali, né? E assim, é importante também que a população não dê esmola. A questão da esmolagem também no município é um fator que traz muitas pessoas, né, para a rua. Nós estamos muito atentos, principalmente em Rio Preto, para não ter criança em situação de esmolagem. Tivemos algumas denúncias esses dias, isso tem chamado a atenção. A criança realmente eu não vejo. Não, né? A intervenção é muito rápida, tá? A equipe de abordagem, conselho tutelar, nós estamos todo mundo muito antenado. O que tem tido é alguns estrangeiros, alguns migrantes que têm, né, culturalmente tem essa questão da esmolagem e que às vezes são os venezuelanos, principalmente. Venezuelanos, bolivianos. E a gente tem tido com eles, né, ações intensas de orientar de que não pode ter criança, né, nos semáforos. Mas, então, acontece. Assim, acontece. Essa semana mesmo nós tivemos 3 abordagens e 3 denúncias, né? Então, são características de um cenário, né, pós-pandêmico, do empobrecimento da população e rebate, né? Essa rua ela é muito dinâmica, então rebate muito na forma como as pessoas se organizam, né? Esse diagnóstico dos moradores que a senhora falou, que dá para identificar? A maioria é daqui? Quantas pessoas são? Da onde elas são? Por que elas estão na rua? Quais os motivos? Olha, ele traz elementos importantíssimos até para que se pense, né, as ofertas e os serviços. Então, nós temos aqui em São José do Rio Preto uma característica geográfica, que nós estamos num ponto onde Mato Grosso, Minas, né, tem esse trânsito de pessoas, de imigrantes, de trecheiros, pessoas que fazem uso dessas rodovias e circulam, passam por aqui. Então, nós temos cerca de 500 pessoas, 400 a 500 pessoas que passam por Rio Preto, são trecheiros. E como o Rio Preto realmente tem uma oferta muito grande, muitos acabam ficando. Outros não, né? Outros têm a característica de comportamento, realmente são nômades, de trânsito. Né? Eles não têm mesmo paciência de ficar em um lugar só. Um outro elemento que também tem nos preocupado é o número de jovens fazendo uso das ruas relacionado ao uso de drogas. Então, tem um fator aí de álcool, né, drogas, número de jovens do município que acabam brigando em casa, tendo alguns conflitos familiares, vêm para a situação de rua. Então, esses jovens, principalmente, nós estamos com um trabalho muito intenso da retomada dos vínculos familiares, o resgate de projetos de vida, né, de sonhos, das condições de trabalho, né, e renda. Então, esse público é um público que precisa ser o mais rápido possível a intervenção profissional nossa, né, da assistência. Por quê? Porque é uma política de proteção social, de defesa de direitos. E aí, quando eles ficam muito tempo, né, acabam ficando muito tempo em situação de rua, a rua acaba ficando mais crônica. Então, é mais difícil você restabelecer, né? Até pelo vício que se estabelece, né? Porque, às vezes, no começo ali você consegue, antes dele se viciar no tal do crack, né? Principalmente o crack, né? O crack é uma droga que ela realmente causa, né, um dano muito forte para quem usa. Né? E aí as equipes de saúde, o consultório na rua, estão muito atentos, né, junto com a assistência, nessas abordagens. Um outro fator também do diagnóstico que chama a atenção é a coleta de reciclagem. Então, assim, muitos fazem uso da rua para gerar trabalho e renda.
eles fazem uso da rua para coletar reciclagem, tanto que você vê muitos carrinhos de supermercado lotados de material reciclável. Então, também é uma característica que você olha, e nós vamos fazer um trabalho junto com a Secretaria, né, do Trabalho, para que a gente possa pensar as estratégias. Inclusive, na região central, junto com o Grupo Força Tarefa, com os comerciantes, nós já iniciamos aquele trabalho que está ligado, né, ao desenvolvimento econômico, Secretaria do Trabalho, assistência, que é a organização, em parceria com a Cooper Lagos, da coleta, né, dos recicláveis do calçadão. E, para isso, os comerciantes são muito importantes, porque eles vão ajudar, né, a disciplinar essa coleta. Então, são fatores que aparecem no diagnóstico. Um outro ponto que chama atenção também é a condição de saúde mental, né? As características de pessoas que vão precisar realmente de um atendimento mais forte com relação à saúde mental. Então, isso também tem chamado a atenção. Muitas vezes, Alexandre, as equipes têm dificuldade até de estabelecer o diálogo, porque algumas pessoas estão tão adoecidas, né, que não quer nem saber, conseguem, né? Então, assim, é um ponto também que tem chamado a atenção. E é desafiador, né? Sim. Como que é feita essa abordagem, secretária? A pessoa chega, fala, eu sou da assistência, enfim, como que é estabelecido esse contato primeiro? A nossa parceria com a Só Por Hoje, né? A abordagem toda de São José do Rio Preto em parceria com a comunidade Só Por Hoje, que tem uma expertise com relação aos profissionais que atuam. E é assim mesmo, com muito jeito, com muita calma. E, Alexandre, às vezes é preciso aí 10 abordagens, né, para ir tendo essa confiança, para que a gente consiga... O profissional da abordagem, ele só consegue trabalhar quando ele estabelece o vínculo. E aí a abordagem passa a ter eficiência. Por quê? Porque aí consegue se estabelecer realmente uma relação de pactuar algumas coisas. Então, existem algumas questões, mesmo de comportamentos, né, que não faz parte necessariamente da abordagem, mas a equipe de abordagem acaba colaborando. Em alguns lugares que eles não podem ficar, a forma como, às vezes, eles, principalmente com a coleta dos reciclagem, eles esparramam nas calçadas. Rasga e aí, os sacos de lixo, aí a abordagem vai dialogando, vai construindo com eles, inclusive alguns regramentos de convivência, né? De convivência social. Etiqueta. É de convivência, de que eles têm muitos direitos, mas eles têm e outras pessoas têm, né? Tem direitos e obrigações, esses direitos, né? E os deveres, né? Todo direito está também associado a deveres. Mas um grande ponto da abordagem é tentar sensibilizá-los para que eles aceitem os serviços, para que eles aceitem as ofertas, né? Algumas das meninas conseguem até intensificar a questão de aceitar o tratamento. E aí a essência da abordagem é o vínculo do profissional. Nesse diagnóstico, chegou-se a uma causa X, por que essas pessoas estão na rua e por que cresceu tanto? Porque a gente sempre teve um ou outro aí e tal, mas da quantidade de 1, 2 anos para cá é imensa, né? É o empobrecimento do país mesmo. Você tem, então vamos lá, né? Você tem momento de crise econômica, né? E do aumento da pobreza, né? A desigualdade social nesse país, né? E São José do Rio Preto não é diferente. O aumento da pobreza, o aumento das ausências, tanto que é uma das formas de muitos buscarem renda. E nós temos muitas pessoas em situação de rua também que não fazem uso de álcool, não fazem uso de drogas e que usam a rua para a sobrevivência e para o sustento. Existe a questão habitacional de algumas pessoas que não têm condições de pagar aluguel. Então, a habitação também é uma política pública que, do ponto de vista, né, do olhar das ofertas, nós também vamos ter que dialogar. Então, nós temos realmente, quando você fala da causa, são muitas, né? São muitas manifestações e expressões da questão social que rebatem nessa população
que acaba estando em situação de rua por diversos motivos. Mas hoje, realmente, o aumento da pobreza, você tem o pós-pandemia, o ficar desempregado, o não ter renda, além das relações familiares, também muitas famílias acabaram tendo mais conflitos, principalmente nessa questão do isolamento. Então, são fatores que rebatem, sim, de forma expressiva nessa população. Dá para ter uma ideia de quantas pessoas a assistência já conseguiu dar uma resolução, seja voltar para casa, voltar para a cidade de origem ou arrumar um emprego? Tem um índice de Nós intensificamos muito, o trabalho da rodoviária, o trabalho que é feito de abordagem mais educativa, porque muitas pessoas chegam em Rio Preto. Rio Preto é uma terra de oportunidades, como eu disse, tem a construção civil, muitas pessoas vêm em busca de trabalho, então a gente tem conseguido organizar para que essas pessoas que chegam muitas vezes sem destino não fiquem em situação de rua. Então, assim, o atendimento aumentou muito, dos serviços. O Centro Pop tem trabalhado intensamente. E o que nós temos conseguido nos últimos tempos, Alexandre, é o número de pessoas que têm aceitado o tratamento. Eles têm aceitado ir para o tratamento antidrogas. Onde que é feito esse tratamento antidroga? Nós temos várias situações. Nós temos algumas do programa Recomeço, em parceria com algumas comunidades terapêuticas. Nós temos algumas que são feitas através dos CAPs, algumas ações que são feitas pela própria Secretaria de Saúde. Aí tem o hospital, o próprio Bezerra de Menezes, dependendo da situação. Existe lá também um atendimento. O Frei Francisco, com toda a rede de serviços que ele tem, também é um parceiro importante. São vários encaminhamentos. E nós tivemos... E qual o índice de sucesso nesse tratamento? Olha, para essa população, a gente tem exemplos de pessoas, tem até depoimentos de pessoas que conseguiram se livrar. Conseguiram. É muito específico. Cada caso é um caso. Tá? O atendimento dessa população e dessas características, muitas vezes eles ficam por um tempo limpos, de repente tem uma recaída. Então, a gente trabalha intensamente cada caso. Não existe um índice fechado, principalmente se tratando dessa população em situação de rua, por conta do número. Assim, o que eu posso dizer é que, efetivamente, nesse momento, nós temos conseguido sensibilizar mais pessoas a aceitarem o tratamento. Isso tem nos deixado muito felizes, porque o fato deles aceitarem é um primeiro passo, para que o projeto de vida e uma reconstrução digna, de sonhos, seja ofertado. Nós tivemos no governo do Estado, a semana passada eu tive uma visita na Secretaria de Estado. Você viu, São Paulo, a capital, o novo governador, o Tarcísio, ele está aí com essa missão da Cracolândia. E nós tivemos fácil lá, isso. Nós tivemos uma agenda com a coordenadora do COED, que cuida sobre política de álcool e drogas. São José do Rio Preto vai receber um recurso. Estive com o secretário do Desenvolvimento Social, o Gilberto, e nós conseguimos trazer para Rio Preto aí algumas ofertas também do governo do estado de novos serviços. E nós estamos aí, Alexandre, nessa luta, não nos acomodamos, a gente não banaliza essa situação, e existe uma inquietação, por parte desta secretária, mas por parte da equipe toda da assistência, para a gente dar a maior resolutividade possível num tema tão difícil, tão sensível. Eu estou para te dizer que, enquanto assistente social, essa população é a população que mais nos desafia e nos instiga a lidar, no atendimento. Eu vou pedir para o Flávio, a gente tem umas imagens aí só para ilustrar o que a gente está falando. Eu queria perguntar para a senhora se dá para trabalhar com uma meta. Em quanto tempo a gente consegue resolver essa solução? 6 meses, 1 ano, 2 anos? Ou é um problema, enfim, crônico, que sempre vai sair um, entrar outro? Ou seja, a gente sempre vai ter isso e tem que ir trabalhando constantemente.
A gente tem até um posto aí, eu acho que a senhora acompanhou esse processo aí que foi lacrado, né? Pai Herói, né? Pai Herói, que ali. Falaram que iam demolir, mas pelo menos até agora, não sei se esse fim de semana, mas até sexta-feira o posto ainda estava lá. Eu até conversei com o presidente Paulério, ele falou que é amigo do dono do posto, que ele ia colocar ia ceder para estacionamento do Shopping Azul aí, né? Não sei o que virou. Paulera não, desculpa, o secretário Ulisses. Nós notificamos, né? O proprietário foi notificado várias vezes com relação a esse local. Nós temos essa região central, alguns imóveis, né, que abandonados, que precisa ser mocó, né? Isso, precisa ter uma atenção, os proprietários precisam ter uma atenção especial, né? E esse posto especial, ele fica bem num ponto, né, próximo da rodoviária. E aí, Alexandre, nós temos uma mistura, né, de pessoas em situação de rua e de usuários de droga. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né, nesse olhar, porque algumas pessoas, nós temos um número muito grande de munícipes que às vezes vão para esses lugares, né, que se transformam em mocó, pelo uso de droga, mas não são pessoas em situação de rua, são usuários, né, pessoas que precisam também de tratamento, de atendimento, mas é uma perspectiva, principalmente essa questão da droga, também é um grande desafio para a humanidade, né? Sim. E aí, não é privilégio de Rio Preto, não, né? Não é. E a gente, né, você falou o que fazer. Nós estamos intensificando muito os trabalhos preventivos, principalmente com os jovens. Os CRAS têm atuado intensamente no trabalho com as famílias. Começamos um trabalho agora com os bebês na primeira infância, porque eu só vejo que a gente avança enquanto sociedade, né, enquanto um projeto de sociedade, quando você já começa a cuidar na primeira infância, vamos cuidar das nossas crianças, das famílias, proteger as famílias, né? Então, o trabalho preventivo ele acaba se tornando bem mais fácil e mais resolutivo no que se diz de impacto social, quando você consegue prevenir a situação para não ir para o uso, né, tanto o uso das drogas como a questão da depressão, as relações familiares e afetivas precisam, né, ser fortalecidas no sentido dessa convivência mais harmoniosa. Então, esse trabalho que a assistência faz de proteção social para famílias né, que estão aí no Rio Preto é muito grande, são 13 CRAS, cada território tem a sua característica. Então, a gente tem fortalecido muito esse trabalho junto às famílias para evitar, né, essa situação. Mas quando nós falamos da perspectiva de melhorar, né, eu acredito muito que a oferta dos novos serviços vai ter um impacto visual importante. Quais são os novos serviços? É ampliar, nós já ampliar as abordagens para sensibilizar para tratamento, ampliar as ofertas de espaços para tratamento, né? Então, ampliar aí o programa Recomeço na nossa região, a ampliação também do olhar para algumas pessoas voltadas para o trabalho e renda, em parceria com a Secretaria do Trabalho, e principalmente ampliar um pouco mais a perspectiva de um trabalho onde eles comecem a buscar projetos de vida. Então, nós vamos começar com algumas oficinas nas tendas, aquela tenda que à noite ela é refeitório, durante o dia ela vai ter serviços coletivos ali para que a gente possa ter, buscar neles o resgate até da autoestima, né? Então, esse querer... Dar uma profissão para a pessoa. E querer, né? Nós precisamos estimular para que eles queiram buscar novos projetos de vida, né, para que eles entendam que essa condição de viver não é digna, né, não faz bem para ninguém. Então, a gente tem essa perspectiva da implementação desse serviço. A senhora falou de moradia. Recentemente, um tempo atrás, teve uma audiência aqui na Câmara e falou-se muito daquela moradia, um programa de... Moradia Primeiro. Moradia Primeiro, um programa de Franca, que acho que paga 2 anos de aluguel. É viável esse projeto? Tem um fundamento? Você dá a moradia para a pessoa? Nós fomos, inclusive, para Franca conhecer, Alexandre, tivemos
tivemos lá uma agenda importante com a secretária, com a Lá Gislaine. funciona bem o projeto? Funciona bem. É um projeto que tem uma perspectiva, sim, de proteção também. E nós estamos, inclusive a lei está para vir para a Câmara, tá? Nós estamos nessa fase do impacto financeiro orçamentário, paralelo à vinda da lei que cria no município esse programa. o Moradia Aí seria Primeiro. o quê? Um aluguel que a prefeitura custearia por um tempo para a pessoa? É um aluguel, porque não é só o aluguel pelo aluguel, tem todo o acompanhamento. Sim. Então, esse desejo de não ficar em situação de rua, começa-se com um lar, né? Porque a moradia não é só a casa, é a perspectiva dele ter sentimento de ter um lar, de ter um lugar. Então, é feito todo um trabalho técnico paralelo ao pagamento do aluguel. Então, tem todo o acompanhamento, tem as etapas, né, que precisam ser cumpridas. Então, existe também uma responsabilidade de quem adere ao projeto. Está vinculado a algum emprego, assim, a pessoa ter Tem perspectiva, sim, né? E você consegue, porque aí eles começam a trabalhar projeto de vida num sentido mais amplo, né? Começa pela moradia digna, e depois nós vamos ampliando esses projetos para geração de trabalho, para os cursos. E o impacto é positivo, viu? E como que funciona o valor? Um aluguel de quanto? Em qual lugar? Ou varia? Cada um depende do perfil da pessoa? O valor do aluguel é porque nós também temos São José do Rio Preto, que tem... Aqui, inflacionado, né? O aluguel aqui é muito caro, né? Então, são aluguéis de cerca de R$700, que é a média que nós fizemos um estudo para poder entender. E aí teria uma ajuda de custo também de R$150, que é o valor da alimentação, tá? Que vai ser o valor de uma cesta básica. Então, porque também tem a moradia. Sim. E tem a questão da segurança. Não adianta dar a casa e jogar a pessoa lá, né? Porque aí ele também vai ter que pagar os mínimos lá, energia, água. Então, esse projeto está no gatilho e nós devemos implantá-lo. A prévia é mais ou menos março. Bacana. Tá? A gente falou do Frei, recentemente teve uma vistoria lá na sede do antigo IPA, que se faria alguma coisa ali, mas pelo jeito isso aí já, nesse momento, está congelado, é isso? Nós fizemos visitas, fizemos alguns estudos, né, para ver a viabilidade de projetos para lá, e aí, né, até a finalidade daquele lugar, é um lugar que, né, tem toda uma finalidade enquanto política pública por parte do governo, que lá tem uma parte toda de formação, de universidade. Só pode ir lá, tem que ser 100% orgânico, lá não Sim. pode ter nada de adubo, porque é uma área de preservação. Né? Então, é um lugar muito sensível para se trabalhar. Mas nós estamos dialogando sobre possíveis projetos futuros para geração de trabalho e renda também, né? Então, de repente, pode se tornar algo voltado para o estímulo à geração de emprego, né? Principalmente na parte do agronegócio, né? Então, tá a Secretaria do Meio Ambiente, da Agricultura, os secretários, né, têm trabalhado intensamente no olhar para aquele espaço. E o professor Bolsoni e o prefeito Edinho, com toda a sensibilidade, trazendo algumas coisas novas para Rio Preto, para aquela área. Recentemente, a Câmara aprovou o projeto da internação voluntária, que os comerciantes aí têm visto como uma solução, achando que vai sair pegar todo mundo e internar. A senhora já me disse que não é bem assim, que já tem uma lei federal que disciplina. Como que o município lida com internação involuntária, secretário? Olha, o prefeito até conversou, né, comigo a semana passada, a gente estava conversando um pouco sobre essa lei. Existe uma lei federal já, né, a proposta da internação compulsória. Então, você tem nacionalmente uma lei, não teria necessidade do município ter uma lei própria. O que acontece é que é um ato médico, né, Alexandre? Então, quem
fala sobre o ato médico, a internação, são os profissionais de saúde. O que acontece, né, hoje, muitas vezes, é que no processo de abordagem, quando os profissionais identificam que tem alguém que está muito ruim, não está tendo condições de responder por si, automaticamente nós já acionamos as equipes de saúde. O consultório na rua trabalha intensamente em parceria com a Secretaria, né, de Assistência, principalmente nas abordagens. Então, de certa forma, algumas condições de que a pessoa né, precisa, não tem condições de responder por si, isso já tem acontecido. Já é feito. Né? Recentemente, o próprio defensor, o doutor Tanoni, já fez 5 pedidos nesse sentido. E a gente está, né, como é um ato médico, é uma lei, né, baseada na União, que o município deve regulamentar aí para algumas ações. Mas é bom dialogar diretamente com a Secretaria de Saúde, né, sobre essa pauta. Perfeito, secretária. Recebeu recentemente novos equipamentos aí, eu vi, né, uma emenda do ex-deputado Geninho Zuliani, um caminhão, ônibus, parece, van, né? Isso, recebemos. Isso é tudo para assistência ou para entidades parceiras? Olha, assim, a assistência ela recebeu, né, então... os veículos, cada CRAS, nós renovamos a frota, principalmente para visita domiciliar, para todo esse trabalho preventivo. Todos os CRAS e os serviços de convivência receberam veículos. Algumas instituições, algumas organizações sociais também receberam, como São Judas, Associação Paraíso, algumas instituições, a ARA, vão receber também veículos. E todo esse investimento nos equipamentos, né, no serviço, a PAI também recebeu, o Instituto dos Cegos, sempre vem para melhorar as condições de atendimento a essa população que tanto precisa dos serviços socioassistenciais. E nós estamos buscando aí, né, com relação a esse novo momento, a construção do Centro de Longevidade Ativa, através também de uma intervenção do Geninho e do Rodrigo, que vai ser importante para a população idosa. Estamos buscando inclusive outras emendas para ampliar aí as condições de atendimento à população na política de assistência social. Legal, secretária. Dessa consultoria aí que foi feita dos serviços, isso já foi concluído? Para quando se coloca em prática o que foi apontado ali, que vocês informaram à imprensa? Nós vamos ter um final desse mês, né, no final de fevereiro, começo de março, nós vamos ter a agenda com o consultor, com o Luciano, e ele vai dar todo o feedback, né? Na verdade, o processo vem sendo concluído, mas o relatório, todos os dados, vai ser apresentado começo de março, final de fevereiro, depois do Carnaval, porque tem realmente a sistematização de informações de extrema relevância e que vai ter que ter muita seriedade e cuidado para lidar com elas. E assim que a gente tiver, né, todos os elementos desse estudo, aí nós vamos compartilhar, né, com a TV Câmara, com os meios de comunicação. Aqui já está convidada para voltar. Isso, para dar uma devolutiva, que aí a gente consegue trazer elementos mais fidedignos, né, desse estudo. Secretária, a senhora falou do aluguel social, até estão me lembrando aqui, teve um tempo atrás aí há bastante tempo atrás, teve um projeto, não sei se a senhora ainda estava na secretaria, alugou-se um hotel aqui no centro, abriu-se para os, mas acabou não indo para frente porque ninguém tinha interesse, ninguém queria ficar no hotel. Há interesse, as pessoas querem sair das ruas, porque muitas delas falam, não quero, eu quero ficar aqui, né? É bem isso, né? Cada caso é um caso. Nós temos... Aí que entra o convencimento na abordagem, entendeu? né? Vem todo o trabalho técnico, todo esse vínculo, essa confiança que, né, se estabelece com os atendidos, inclusive na perspectiva de ter projetos para além da rua, né? Projetos de vida, resgate de sonhos, de perspectivas. Cada caso é um caso. Então, assim, nós temos, sim, um número de pessoas que aceitam, inclusive aqueles que estão embaixo do pontilhão agora, já vai começar com eles, por ter uma decisão judicial, a oferta do aluguel social,
tá? Então, eles vão... Que fica lá na Pedra, aquele pessoal da Pedra. Aquele pessoal que, né, que fica ali, que tem uma, né, uma turminha, Sim. São 7 pessoas ali, 7 famílias. Então, esses vão ser o esse piloto. Vai começar aí, agora. Esse já está, inclusive, nós estamos nesse trabalho de sensibilização para que eles aceitem ir para uma moradia. Então, e ali, por exemplo, nesse trabalho, nós temos vários que aceitaram, estão tendo essa perspectiva, e temos alguns que não querem. Então, é tratado realmente, cada um a sua forma, cada caso de uma maneira, com muito cuidado, né? Porque tem que ser feito tudo com muita seriedade e muito cuidado por parte dos profissionais. Legal. Estou recebendo também uma outra mensagem aqui. Na verdade, o problema é a oferta muito grande e vejo um número grande de pessoas que não são de Rio Preto. Temos que pagar a conta de pessoas de outras cidades? A situação de rua, que a gente estava falando no começo, Rio Preto é metrópole, né? Uma cidade grande, e realmente tem pessoas que vêm, né? Que vêm para cá. O que nós estamos fazendo muito é fazendo todo o atendimento para que eles retomem para a cidade de origem. Não pode obrigar, né? Isso, não pode obrigar. Mas mês passado, por exemplo, nós conseguimos 41 pessoas, nós ofertamos a passagem, o atendimento, o contato com a família, porque nós também não podemos fazer o que fazem, pôr no ônibus e mandar embora. Sim. Então, é feito todo o contato com a família, para que aceite, porque é importante que ele chegue e seja acolhido pela família. Então, todo mês, né, com aquela ação nossa do container da rodoviária, a gente tem conseguido encaminhar para os municípios, né, para a família de origem, muitos de outros estados, né? Então, a conta, na verdade, ela é uma conta do Brasil, né, dessa sociedade que a gente tem. E ali no POP, por exemplo, nós temos um vínculo muito forte com pessoas de Rio Preto. E alguns que já estão há mais de 10 anos em situação de rua. Então, tem alguns que são muito conhecidos, o pessoal sabe nome, tudo, né? Tem até um que fica aqui nessa pracinha do Senac. Um dia eu conversando com ele, falei, por que você saiu de casa? Depois que minha mãe morreu, comecei a brigar muito com meu irmão e não quero mais, resolvi vir morar na rua. Quer dizer, tem casa, tem tudo. Toda a história tem muito sofrimento, viu, Alexandre? A história de vida deles tem muito sofrimento, muita desilusão. Por isso que é tão sensível trabalhar com essa população. Legal. Já caminhando para a gente encerrar, secretário, 2 coisinhas. Além da reciclagem que a senhora falou, qual outra área que dá? Porque muitos deles não têm qualificação nenhuma, né? Onde que dá para eles trabalhar? Porque até a construção civil exige ali uma certa capacitação. Onde que é possível encaixar essas pessoas? Olha, eles são muito habilidosos, né? Principalmente, muitos deles têm muitas habilidades. Nós temos pessoas com formação, com curso superior, né, em situação de rua. Agora, a gente tem pensado um pouco mais, né, nas cooperativas, em criar cooperativas, né, de coleta, a questão ambiental, a Construoeste, né? Aquelas frentes de trabalho que imaginou-se uma vez para cortar mato, varrer rua, isso não é uma saída? É uma possibilidade, sim, frentes de trabalho que tenha, né, a formação. Nós vamos trabalhar um pouco com eles na questão de pintura, de manutenção, pequenos reparos. Sim. Então, são essas atividades mais manuais. Legal. E as regiões da cidade, além aqui do centro, esse quadrilátero, as avenidas, há outros pontos de concentração ou é basicamente aqui mesmo? O maior ponto de concentração é a região central, até pelo fluxo de pessoas, né? E pelas esmolas, né? A doação de esmola faz com que eles permaneçam na situação de rua. A gente tem um pouco lá na região norte, né, de pessoas que são munícipes na região norte. E alguns pontos, né, da região sul, ali perto da Unip, nós temos também, né, um pessoalzinho ali, perto do Bambu. Tem uns que moram que até ficam ali. Meio nos dutos ali de água, né? Nós temos E você percebe as avenidas por quê? Porque as avenidas é a grande concentração
Passa muito de carros, né? no semáforo, onde faz abordagem para esmolar, né? Então, e dar esmola não ajuda, Alexandre. A gente pede muito para que as pessoas, a gente sabe, fica com o coração partido, mas não dê esmola. A esmola, ela alimenta a situação de rua nessas pessoas. Tem até aquela campanha, acho que ainda da primeira gestão do Edinho, não dê esmola, dê oportunidade, ou dê oportunidade, não dê esmola, né? Mas muita gente não quer nem saber e acaba, fica com pena ali, né? Tá bom, secretário. Eu conversei com a secretária de Assistência Social, Helena Marangoni, fazendo um raio-x aí da situação dos moradores de rua em Rio Preto. O trabalho não é fácil. Vamos esperar que seja resolvido, né, secretário? E que tenha sucesso aí os projetos. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Eu agradeço, né, o espaço, a oportunidade. A TV Câmara, né, que tem aí um público importante, formador de opinião. E me coloco à disposição, enquanto secretária, né, de receber as pessoas, né, de conversar, dialogar e, principalmente, dizer da importância que todos nós, enquanto, né, cidadãos, enquanto pessoas de bem, todo o compromisso que nós temos com um projeto de sociedade mais justo, mais digno, mais humano, e olhar para essas pessoas com mais respeito, né, e mais sensibilidade. Legal, agradeço a senhora e boa sorte aí no desafio, que não é fácil, né? Tomara que consiga ter sucesso. É isso aí, gente. Bom, eu falei do projeto do presidente Paulera. Na sexta-feira, o presidente visitou o Frei Francisco Belotti, lá em Jaci, no Lar São Francisco, para apresentar, entregar uma cópia do projeto que prevê aí a internação involuntária de dependentes químicos, que foi aprovado na semana passada. E, na ocasião, nesse dia aí, o Paulera recebeu um apoio do Frei. O Frei, pelo menos disse com a experiência dela, é um instrumento importante. E aí o Frei também apresentou o seu plano de atendimento aqui, que a secretária citou, para atender e acolher as pessoas em situação de rua. Vamos conferir aí a reportagem. O Frei Francisco Belotti, do Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus de Jaci, manifestou apoio ao projeto aprovado pela Câmara de São José do Rio Preto, que institui o Programa de Internação Involuntária de Dependentes Químicos. De autoria do presidente da Câmara, Paulo Paulera, o projeto de internação involuntária foi aprovado pela maioria dos vereadores e agora está em análise para sanção ou veto do prefeito Edinho Araújo. É uma bênção de Deus. Há 37 anos, a nossa instituição recupera pessoas dependentes químicos, de um modo geral. E também, vários dependentes químicos também são residentes de rua, né? Então, nós percebemos que há alguns que no primeiro momento já se recuperam, outros demoram mais, mas existe um grupo que não consegue atender essa recuperação. E é nesse grupo que nós precisamos intervir. Eu esperava há muito tempo que isso pudesse acontecer, porque isso aqui vai ajudar a resolver a situação da rua. As ruas foram feitas para a gente andar livremente, para a gente passear, para a gente se encontrar, para a gente se confraternizar. E hoje a rua virou um foco da situação de rua, virou um foco da dependência química, do tráfico, inclusive da saúde mental. A declaração de apoio veio durante visita de Paulera ao Frei em Jaci, para a apresentação e entrega de cópia da proposta. Nós apresentamos esse projeto com a intenção de realmente resolver uma questão. É um projeto sério, um projeto que nós estamos dando aí acolhimento a essas pessoas. E não tem como você não vir aqui no Frei Nélio, que é um especialista. No meu entendimento, é a maior autoridade do país nessa questão de pessoas com dependência química, de acolher as pessoas. É uma referência para nós. Então, o seu apoio, as suas palavras, no sentido de que o projeto realmente possa resolver, não a totalidade, lógico, nós não vamos querer a unanimidade nem a totalidade com esse projeto, mas a intenção é essa, é trazer essas pessoas, acolher essas pessoas, tirar elas. São pessoas, como o Frei disse, que já não se mandam em si próprias, elas não conseguem decidir por elas, e nós precisamos decidir.
tudo dentro da legalidade, com uma junta médica, com responsabilidade, não é pegando as pessoas na rua e levando, não. Tudo isso vai ser acompanhado dentro do que fala até a própria Constituição Federal e a própria lei federal. Então, o que nós estamos criando em Rio Preto é consonância àquilo que o nosso Frei está com o seu projeto da vida também, que ele está implantando em Rio Preto, de fazer uma rede mais enorme, realmente de resolver todas as questões. Esta, da minha lei, da internação involuntária, é uma parte dos problemas que nós temos em Rio Preto, como foi colocado pelo Frei. Então, eu fico feliz aí pelo apoio dele, eu venho entregar uma cópia do projeto e nós vamos agora aguardar a sensibilidade do prefeito Edinho Araújo, do Executivo, para que possa sancioná-lo. É isso que a sociedade espera. Frei Francisco disse ainda que as críticas ao projeto de internação involuntária podem ser por desconhecimento. Quem diz isso precisaria ampliar os conhecimentos e ver na realidade a prática. Porque quando uma pessoa não se sente em condição de definir a sua vida por ela mesma, alguém tem que decidir. E esse alguém tem que estar assim, muito claro essa situação, né? Então, eu acredito assim, que falta conhecimento para a gente poder ter essa resolução. Durante a visita, o Frei apresentou ao presidente da Câmara projeto intitulado Pacto pela Vida, que consiste na criação de uma rede de proteção à pessoa em situação de rua, uma grande rede de acolhimento, amparo, tratamento e encaminhamento das pessoas em situação de rua, incluindo dependentes químicos. Essa rede contará com uma ampla infraestrutura, que inclui a Casa do Clero para um primeiro acolhimento e triagem, unidades de saúde, como o Hospital São Pedro e o Hospital João Paulo II, para os que precisam de tratamento médico, comunidades terapêuticas como o Lar São Francisco, Lar Sagrado Coração e Lar São Vicente, para os que necessitam de tratamento para a dependência química, Casa de Cirineu e Casa da Mãe, para os que precisam de moradia, Asilo de Schmidt e Hospital Nossa Senhora das Graças, para idosos sem vínculo familiar e, futuramente, as instalações do antigo IPA, aos que, uma vez recuperados, buscarem trabalho e renda. E tenho certeza absoluta, pela experiência de 37 anos, que nós vamos conseguir recuperar muitas e muitas pessoas, principalmente agora, trazendo o Pacto pela Vida, que é uma rede de assistência importantíssima, que nós contamos muito com a Prefeitura, com o apoio da Câmara Municipal, para a gente deixar São José do Rio Preto um modelo de assistência à rede em situação de rua. É isso aí, gente. O programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Oséias Santos, o GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Flávio Furlaneto. É isso aí, gente.